que podemos compreender sobre ativos? Vamos conversar sobre isso hoje. Por que ter ativos é importante? Vamos lá. É importante termos ativos pelo simples fato de que são eles que trazem o retorno sobre o nosso dinheiro investido, tá? E ao passo que investimos o nosso dinheiro em algo, é claro, obviamente, que queremos retorno. Então, esse é o motivo porque é muito importante termos ativos, porque eles trazem esse retorno para nós. E esse retorno tem uma tendência a ser tanto de curto, médio e longo prazo, mas principalmente de médio a longo prazo. Principalmente o retorno mais esperado de médio a longo prazo, quando compramos ativos geradores de renda, certo? Outro ponto importante é as pessoas confundem muito o que significa ativos. Sim, as pessoas confundem muito o que significam ativos. Sabe por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a confundir ativos com passivos, sendo que ativos ele tem uma função, uma finalidade, e passivos ele tem uma outra função, uma outra finalidade. Então é importante termos a consciência dessa diferença, do que é um ativo e do que é um passivo, para não nos confundirmos nessa nossa jornada, a qual venhamos a nos comprometer de comprarmos ativos geradores de renda, que venham nos trazer um retorno, que venham nos trazer um benefício financeiro no médio e a longo prazo, principalmente. Então, por isso que termos ativos é tão importante nessa jornada de colocarmos o nosso dinheiro para trabalharmos para nós mesmos, certo? E o que significa ativos? Para contextualizarmos aqui, ativos é tudo aquilo que, basicamente, direto ao ponto, de maneira objetiva e simples, é que coloca dinheiro no nosso bolso. A principal função do ativo, quando colocamos o nosso dinheiro lá, investimos o nosso dinheiro em um ativo, é que ele nos traga um retorno financeiro, é que ele retorne esse dinheiro multiplicando-o, trazendo mais dinheiro para o nosso bolso e assim, consequentemente, gerando um efeito bola de neve e, se possível, usando o fator principal dos juros compostos para multiplicar este dinheiro, ok? E qual é a diferença entre ativo e passivo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. Um exemplo, quando eu compro de uma classe de ativos de fundos de investimento imobiliário ou ações, seja nacional, né, ou internacional. A tendência é que esses investimentos me tragam um retorno financeiro, certo? E esse retorno financeiro é o que nós chamamos de ativos. Ativos é tudo aquilo que trazem retorno financeiro, coloca dinheiro no nosso bolso. De modo objetivo e simples, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso, tá? Agora, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Então, consequentemente, aquilo que eu falei lá no começo, as pessoas confundem muito o que é ativo e o que é passivo, justamente por causa disso. Porque ativos colocam dinheiro no nosso bolso e passivos retiram dinheiro do nosso bolso. E tem pessoas que acham que casa, carro ou são ativos, mas na essência eles são considerados passivos. Claro, obviamente, você ter uma casa, um imóvel para um AP e colocar ele para ser alugado, ele vai te trazer um retorno financeiro. Mas, na maioria dos casos, não um retorno tão financeiramente bom ou razoável quanto um fundo de investimento imobiliário, se fôssemos comparar. Mas, a princípio, nós adquirimos um imóvel ou um automóvel, ele é considerado um passivo, certo? Mesmo que a gente possa usar eles para gerar algum tipo de renda, mas propriamente eles são passivos, porque eles estão tirando dinheiro do nosso bolso com custos, certo? Já quando investimos em ativos, nós vamos ter custos muito menores, claro, obviamente, e um retorno financeiro muito maior. Por quê? Porque a tendência é que no médio e longo prazo, com o fator dos juros compostos, eles nos tragam esse retorno. Então, as pessoas confundem muito ativos com passivos. E, basicamente, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso e passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso, certo? Então, não podemos confundir as coisas. Mesmo que eu seja
Um exemplo, eu faço um extra de Uber, eu estou usando o meu automóvel para levar e trazer pessoas em determinados lugares, elas estão me pagando, mas eu estou ali empenhando um esforço, eu estou ali empenhando um bem meu, se assim possível dizer, para gerar aquela renda, entendeu? Mesmo assim, eu estou tendo custos para manter aquele, aquele bem que eu estou usando, né, que é o automóvel, para gerar aquela renda. Então, isso é muito importante nós entendermos e compreendermos para não confundirmos os conceitos, certo? Mesmo que eu possa alugar um imóvel ou usar o meu automóvel para fazer um extra de Uber, por exemplo, né, nada contra, mas eu estou citando como exemplo, é que eles são considerados passivos e não ativos, certo? Então as pessoas confundem muito o que são ativos com passivos.